Olá, queridos amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. E hoje comigo está o nosso queridíssimo amigo, lá da Instituição Espírita Nosso Lar, aqui em João Pessoa, Dr. Francisco Limeira Júnior. Seja muito bem-vindo e, desde já, agradecer por você estar aqui conosco hoje. Liliana Aires, prazer te conhecer aqui pela tela. Nós te agradecemos sim o convite, a oportunidade. É sempre um presente podermos falar um pouco mais sobre mediunidade, sobretudo, a mediunidade cristã espírita, nesse canal tão importante de difusão da doutrina, que é o canal aí do Vale do Mamanguape. Prazer te conhecer e fico mais feliz porque você está aí vinculado ao Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, que é uma, uma luz espiritual neste universo maravilhoso que é Eurípides Bassanufo. Gratidão. Gente, hoje vamos falar sobre mediunidade de psicografia. Daí, Francisco, eu vou te fazer a primeira questão. Que é psicografia? Então, Liliane e demais internautas que nos ouvem, se nós estabelecemos etimologicamente o sentido literal da palavra psicografia, a princípio, nada teria que ver com mediunidade, com espíritos, com comunicação entre os dois mundos. Porque psicografia, unindo essas duas partes da palavra, psico, que vem do psiquismo, né, da mente, e grafia de escrita. Então, qualquer escrita é uma psicografia, se nós fôssemos levar ao pé da letra. Porque tudo que nós escrevemos vem da mente. A gente está escrevendo algo com a mão que vem do psiquismo, né? Um comando nervoso, psiconervoso, para que você possa escrever. Então, se você está lá escrevendo, um aluno escrevendo uma prova, ele está escrevendo o que lhe vem na mente, no seu psiquismo. Então, se a gente fosse analisar friamente a palavra, qualquer psicografia é qualquer escrita consciente que você está escrevendo baseado no que a sua mente diz. Mas, na verdade, esse termo se tornou popular na seara espírita, porque ele ficou associado às comunicações mediúnicas. E nós sabemos que os espíritos se comunicam. Precisaríamos de um tempo muito longo até para resgatar a história disso, porque se nós formos aos textos sagrados da Bíblia, vamos ver que em todas as épocas da humanidade, em todas as partes do mundo, sempre houve um intercâmbio entre os mundos espiritual e o mundo material. E a doutrina espírita, há 167, 168 anos, se não me engano, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e depois com o Livro dos Médiuns, tornou científica essa revelação de que os espíritos se comunicam por várias maneiras, entre elas, usando médios para escrever o que eles querem passar. Né? Então, quando um médium empunha uma caneta e um lápis, ele pode escrever aquilo que os espíritos lhe ditam, de várias formas. E, especialmente, a psicografia ficou muito mais famosa após o trabalho divino e maravilhoso do inesquecível médium Chico Xavier, que tornou a psicografia uma das mais expressões fantásticas da bondade divina e do Mestre Jesus aqui no Brasil, com a escrita pelo Chico de mais de 500 livros, através de sua mão amiga e fraterna, escrevendo aquilo que os espíritos lhe faziam escrever. Então, a psicografia passou a ser um procedimento mediúnico, espírita cristão, que ficou muito popular em função do trabalho do médium franciscano do Xavier. Muito bom, Francisco. Como você falou, né? É uma mediunidade, é uma os que a possuem são denominados médiuns psicógrafos, né? Ou escreventes. Exatamente. E dizendo melhor, assim, dando uma linguagem melhor do que é a mediunidade de psicografia, nada mais é aquilo que os espíritos, como você colocou, que influencia a pessoa
e levando ela a escrever. Pode ser pelo pensamento, como você mesmo colocou, pela intuição e por aí vai. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, né? Mas Com certeza. de todo Eu modo acho é que isso, né? o bacana, Liliana, é que os espíritos sempre trazem suas revelações usando as nossas capacidades e as nossas vocacionalidades, né? Assim, as nossas aptidões. Então, há médios que conseguem transmitir sua mensagem pela fala, outros pela escrita, outros por fenômenos de manifestação mais ostensiva, como era no começo, né? Mas, inclusive, essa semana a gente teve aí a celebração do aniversário da primeira psicografia do Chico Xavier, que foi em 1927, quando ele, associado a alguns amigos, fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, a cidade onde ele nasceu, e naquela ocasião, Chico não se descobria ainda como um médio psicógrafo, até que o casal que estava com ele orientou ele: Chico, pegue uma caneta e um papel e escreva alguma coisa. Isso orientado por um espírito amigo, que possivelmente deveria ser o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico, e que naquela época não havia se revelado como tal. E quando o Chico pegou a caneta e o lápis, não parou mais de escrever, né? E se dedicou à psicografia aí por mais de 70 anos, escrevendo uma obra literária inconteste e única na humanidade, porque ninguém jamais escreveu aquilo que eu falei antes. Você escreve o que está na sua cachola, no seu psiquismo. Mas Chico escreveu sobre algo que não provinha do seu psiquismo, apenas passava por lá, mas que vinha dois espíritos, conteúdos os mais diversos, de todas as áreas. Ninguém escreve de uma maneira tão heterogênea e de uma maneira tão extraordinária. Um homem simples como foi Chico Xavier. Então, foi, de fato, o maior exemplo no mundo, ainda é o maior exemplo do mundo, de um médio de psicografia que escreveu sobre todos os temas, com a maior perfeição, em um tipo de psicografia que a gente vai falar, que não permite qualquer interferência do próprio médio, para que ela possa ser o mais fiel possível àquilo que o espírito quer passar. Lá no livro dos médiuns também, ele vai falar que a mediunidade de psicografia ela é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa de todos os meios de comunicação. Então, ela é de mais fácil para você conseguir exercer ela e até você melhorar nisso, né? Com a Exatamente. prática. Com a prática, você consegue adquirir maior conhecimento, maior controle e vai se tornando um médio até mais capacitado, né, para esse trabalho. Até porque, Liliana, a humanidade sempre foi muito afim com a escrita, né? A escrita foi um dos grandes avanços da humanidade, a capacidade de se comunicar pela escrita. Até bem pouco tempo, nós nos comunicávamos apenas pela escrita, era o telex, era o sedex, o fax, né? As cartas, quantas cartas eu não escrevi, quantas cartas eu não recebi, porque a linguagem está ali, a linguagem escrita. Com a internet, com os meios digitais, isso diminuiu muito, mas que é um processo natural da evolução da escrita, né? Então, a psicografia se tornou muito popular e muito apaixonante, exatamente porque Chico trabalhou numa época em que a carta sempre foi o meio principal de comunicação. Então, você, de repente, está ali diante de um médium como Chico e receber uma carta de um parente seu que já se fora há anos ou décadas para o mundo espiritual e que te dá uma mensagem através de um médium extraordinário como foi Chico, e você ter ali a garantia de que aquela pessoa se comunicou, ou seja, a psicografia de fato revelando e confirmando essa possibilidade real de comunicação entre os mundos, como existe até hoje no nosso meio acadêmico, né, no meio espírita, médios que se dedicam a esse tipo de trabalho. Nós, particularmente, iniciamos na Seara Espírita por meio da mediunidade de psicografia, onde tivemos a oportunidade de escrever já vários livros e poder
modestamente, contribuir com a difusão da doutrina espírita, livros que sempre se destinam, a exemplo do que Chico deixou, a trabalhos sociais, caritativos, jamais um médio de psicografia ou qualquer outro tipo de mediunidade, se ele trabalha na seara cristã espírita, ele se locupleta, ele se beneficia materialmente do trabalho mediúnico, e todos nós médios, em qualquer área, e inclusive na psicografia, temos aqui a possibilidade, né, de escrever livros e poder ajudar na difusão das mensagens dos espíritos e também sempre ajudar ali uma obra social, uma obra espírita, como no nosso caso a gente tem dedicado os livros à Instituição Espírita Nosso Lar, que mantém um trabalho gigante de assistência a idosos e a famílias carentes, e a gente tem colhido muitos bons frutos graças à espiritualidade que tem nos ajudado nesse trabalho de psicografia. Perfeito, Francisco. Vamos lá para a próxima questão. Como se classifica a psicografia? Daí eu queria que você me falasse sobre 3 tipos. Sobre os médiuns mecânicos, os médiuns intuitivos e os médiuns semimecânicos. Isso. A psicografia, como qualquer outro procedimento, né, intelectivo, onde a pessoa coloca no papel suas funções intelectivas, sejam conscientes ou inconscientes, seu ou de outras inteligências, ela sempre tem variações de acordo com o médium, né? Nenhuma psicografia é igual à outra, existem muitas variações. Mas você citou 3 tipos muito básicos, que é aquela inconsciente, usando uma outra linguagem, a inconsciente, a subconsciente e a consciente. Então, numa linguagem mais espírita, a psicografia intuitiva, a semimecânica e a mecânica. Quando você fala a mecânica, é aquela mais original, ou seja, o médium não interfere no conteúdo da mensagem, ele não usa o seu linguajar, né? O que não é demérito para o médium, porque hoje em dia os médios, a maioria deles são intuitivos, são semiconscientes ou conscientes, porque a espiritualidade não quer que o médium seja meramente um robô, ele quer que o médium participe do processo, que ele coloque a sua linguagem, o seu ponto de vista, sem que haja perda da essência do conteúdo. Hoje em dia, muitos espíritos apenas sopram as ideias no psiquismo do médium, ativando nele lá conhecimentos prévios, né? Conhecimentos passados e adquiridos nesta vida, para que ele possa escrever o conteúdo, porque o que importa é o conteúdo, às vezes nem é a palavra em si. Muitas vezes tem médios simples que tem uma linguagem rústica, e ele vai falar aquilo na linguagem dele. Como tem médios mais intelectualizados, que vai usar uma linguagem mais rebuscada, e vai escrever com o mesmo tom aquela mensagem. Mas no começo, quando a doutrina precisava alavancar, e muitos conhecimentos básicos precisavam vir do mundo espiritual in natura, sem qualquer interferência, fora preciso o trabalho com médios mecânicos, né? Médios que cedessem basicamente o braço. E o espírito vai atuar muito no psiquismo e no plexo braquial, nos nervos que comandam esses músculos do braço, do antebraço e da mão, para que o médium possa psicografar sem qualquer interferência do seu próprio psiquismo. E ele possa passar na íntegra o conteúdo da mensagem. Isso foi muito importante no trabalho do Chico Xavier, que era um médium de elevadíssima moral, totalmente preparado para aquele fim, e que jamais, por seu conteúdo moral, interferiria no conteúdo das mensagens e nem na destinação dessas mensagens, desses livros, né? Que teve sempre e ainda tem um fim muito, muito nobre, muito maravilhoso. Então, o Chico é um exemplo típico de uma psicografia mecânica, onde ele está lá, ele se concentra, entrava em transe e não tinha noção nenhuma do que escrevia. É tanto que Chico, ao terminar uma obra, ele ia ler e ele, às vezes, mal compreendia o que estava escrito. Um exemplo claro de que nada aquilo veio da cabeça dele. Era uma mediunidade muito rara, hoje raríssima, eu não sei nem se ainda existe,
porque ela cumpriu o seu objetivo de trazer as porções basilares da doutrina espírita. E isso não invalida o trabalho dos médios semimecânicos, que já trabalham com um estado de semiconsciência, tendo ali uma leve impressão do que está escrevendo, mas com interferências mínimas, né? E até os médios intuitivos, que têm consciência do que escrevem. No entanto, o conteúdo da mensagem, Liliana, não vem da sua consciência. É que nem você me dizer uma coisa e eu repassar para outro. Eu estou falando, sai da minha consciência, mas não veio da minha consciência, veio de outra pessoa, de outra inteligência. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns livros, o livro Despertai-vos, que é um livro que nós fizemos com o irmão Francisco, que é o nosso mentor, e mais outros espíritos que ele trouxe para nos trazer conteúdo. Então, a nossa psicografia em especial, ela não é mecânica, ela transita entre a semiconsciente e a intuitiva, porque muitas vezes eu faço a psicografia, tenho noção do que eu estou escrevendo, mas é uma noção momentânea, porque passado um certo tempo eu não lembro mais o que está escrito, porque ela passou na minha consciência enquanto eu estava escrevendo. Uma vez escrito, já saiu da minha consciência. Por isso que quando eu termino os livros e vou ler, para mim é uma novidade. É algo, caramba, que coisa interessante, eu escrevi sobre isso, num exemplo claro de que não veio da minha consciência. Veio de uma consciência invisível, do meu mentor espiritual, que é o que mais traz mensagem, o irmão Francisco, como de outros espíritos que também já nos trouxeram mensagem, orientados por ele, e ali eu posso ler e dizer, puxa, cada livro que eu termino, que eu vou ler, eu estou aprendendo com ele. É diferente, Liliana, dos meus livros, que eu também sou escritor de livros acadêmicos na área de saúde, e eu tenho noção de cada frase que eu escrevo, porque veio da minha consciência, dos meus estudos, das minhas pesquisas. É muito diferente de um livro mediúnico, onde, por exemplo, esse livro aqui, que foi o segundo livro que nós escrevemos, no ano de 2021, cada vez que eu vou ler, é uma novidade, é uma coisa, puxa, eu não lembrava disso aqui, né? Como esse último livro, o mais recente que a gente está trabalhando, que talvez seja o primeiro livro que retrata uma colônia espiritual aqui sobre João Pessoa, que é uma instituição que acolhe crianças desencarnadas, o Instituto Antônio de Pádua, uma história linda, e que me trouxe muita alegria e ainda me traz. E cada vez que eu vou ler, eu fico assim, caramba, que interessante. São tantos detalhes da instituição que eu não teria como criar aquilo na minha mente, né? O irmão Francisco foi me revelando, eu ia escrevendo, e eu só pude tomar consciência daquele conteúdo depois que eu fui ler. E até hoje, quando eu vou ler, é um aprendizado novo. Ou seja, foi uma psicografia intuitiva, porque o médio, o meu guia não pega na minha mão, eu não entro em transe profundo, embora eu me concentre e entre em ressonância com ele. Quando ele vai me ditando, eu vou escrevendo e tenho consciência daquilo, pelo menos enquanto está passando na minha consciência. Uma vez que sai e vem novo conteúdo, aquele que passou eu já não lembro mais. É diferente de uma escrita totalmente consciente de um escritor tradicional que sabe o que está escrevendo, ele pensa para escrever, ele concatena as ideias. No livro mediúnico, psicografado, não. A gente não fica pensando nas ideias, a gente simplesmente escreve. Então, Chico era mecanicamente, porque tinha esse dom maravilhoso de fazer com que os próprios espíritos comandassem a sua mão, porque Chico escrevia e muitas vezes saía a própria grafia do espírito e a assinatura. Esse tipo de psicografia é muito útil nisso. Você lembra da história do Chico, que houve até um caso de um espírito que absolveu o seu algoz assassino através de uma mensagem do Chico, afirmando que aquela pessoa que atirara nele foi um acidente. Mas o juiz, o magistrado do processo, só acatou a defesa e acatou a mensagem do Chico porque a grafia e a assinatura eram exatamente iguais à do espírito desencarnado, comprovado pela sua própria família. Então, só uma psicografia mecânica poderia dar essa credibilidade
a esse trabalho, entendeu? Diferentemente da semiconsciente ou da semimecânica, onde você está num transe mais parcial, e você pode ter noção em alguns momentos ou em outros não, ou na psicografia intuitiva, que eu posso psicografar uma mensagem de qualquer espírito com a minha letra, com a minha grafia, mas o conteúdo dele, como se ele estivesse ditando. E a nossa ressonância já é tão boa com o nosso mentor que quando ele dita a mensagem é como se eu estivesse ouvindo. Né? Já temos um contato aí de quase 30 anos de trabalho, então é muito claro quando ele chega e se aproxima para nos passar um conteúdo. Eu não vejo, raríssimas vezes aconteceu de eu vê-lo, mas eu sinto a sua vibração, a sua presença, muitas vezes até aquela penumbra. Mas quando ele começa a ditar, aí é aquele turbilhão de ideias chovendo na minha cabeça, e eu só consigo me libertar, no bom sentido, quando eu começo a escrever. Se eu fosse falar, não teria o mesmo efeito. Por isso que a gente faz a psicografia ao invés da psicofonia. Então, muitas vezes você. Chico era um médium que tinha todas as mediunidades. Mas se ele fosse, imagine, Liliane, falar tudo que ele escreveu, ele estaria falando até hoje. Então, a grafia é uma maneira mais efetiva, ele fazia de maneira mecânica, sem qualquer. Eu estive com o Chico 2 vezes, e foi 2 experiências maravilhosas. A primeira vez eu pude ainda. Na segunda vez, curiosamente, eu acompanhei ele psicografando, e ele me fez revelações extraordinárias, como inclusive o próprio nome do meu guia espiritual foi revelado por ele, né? E foi um momento muito bonito. E Chico Xavier, de fato, representa esse ser que foi a maior expressão da psicografia mecânica, tá? Fidedigna. Nós temos vários outros médios no Brasil, como o próprio Divaldo, que também faz psicografia mecânica, mas Divaldo também faz psicografia intuitiva, mas grandes obras que o Divaldo tem são a fruto da psicografia mecânica, porque é muito útil os estudos que a Joana trouxe, que o Hermínio trouxe, o Humberto de Campos. Então, é um outro pouco exemplo raríssimo de psicografia mecânica no Brasil, como houve muitos no próprio na Europa, na época da codificação. O Kardec trabalhou com muitos médios mecânicos, e por isso que ele estabeleceu no livro dos médios, né, essa classificação, aqueles que escrevem sem qualquer noção do que estão escrevendo, bem robotizados, aqueles que escrevem com um certo estado de semiconsciência, e aqueles que são intuitivos, que escrevem conscientes do que estão escrevendo, sem interferir decisivamente no que está lá, podendo até dar o seu próprio vocabulário àquela palavra. E eu costumo dizer assim, que quando eu termino um livro, eu vou fazer a revisão com o irmão Francisco, e ele acaba fazendo correções. Olha, aquela palavra que você botou talvez não seja melhor, essa aqui está mais interessante. E eu vou fazendo isso na própria psicografia de correção, porque toda obra precisa de correção, né? Então, quando eu vou ler, como a gente vai. Geralmente a psicografia é um processo rápido, a gente não pensa, não é uma coisa concatenada, então às vezes sai uma palavra lá que depois você nem entende, e aí é preciso a gente reencontrar-se com o mentor para que ele possa esclarecer melhor aquilo, e o trabalho flui muito bem. Mas, de fato, seja na mecânica, na semimecânica ou na intuitiva, a psicografia, com o nosso movimento espírita, é, de fato, algo assim que nos traz muita satisfação e um meio fantástico de comunicação com os nossos amigos espirituais. Perfeito, Francisco. Você falando do Chico, e eu fico pensando como seria ter essa experiência de poder vê-lo trabalhando, atuando e recebendo essas mensagens tão lindas, né? Resumidamente, então, a gente pode dizer que a mediunidade mecânica, ela é aquela que o espírito, ele atua diretamente na mão do médium, e o médium não tem consciência do que ele está escrevendo. Só vai saber o teor, o conteúdo da mensagem quando ele for ler, né, aquilo que ele escreveu. Já a intuitiva, ela vai agir mais sobre a alma do médium, como você colocou, que ele vai se identificando com o médium, vai lá levando
as suas ideias para o médium, a vontade, o que ele quer escrever, né? O médium vai captar isso e voluntariamente vai escrever o que tem para escrever, né? Ele já não atua diretamente na mão do médium, né? Uhum. E a mediunidade semimecânica, a gente pode dizer que ela vai atuar sobre a mão do médium, mas o médium está consciente também, escrevendo o que ele tem que escrever, e muitas vezes, por ele estar nessa questão da consciência, porque diferente da intuitiva, é o que você falou, a gente parece que ouve a voz do espírito, né, na intuitiva. Já na semimecânica, não. Então, a gente pode um pouco também interferir com o nosso pensamento, né? Na semimecânica. A gente formula lá alguma ideia, o espírito vem, nos traz a ideia que ele tem, aquela ideia vai se formando e a gente pode lá acrescentar alguma coisa nossa, né? Exatamente. Você tem o direito, né? Às vezes o espírito fala, essa paisagem é linda, mas você pode acabar escrevendo, este lugar é belo. Você captou a ideia, mas usou o seu vocabulário, sem perder a Teve, essência do conteúdo, né? teve uma vez que o espírito ele falou uma palavra que eu não conhecia. Eu não sabia nem como escrever aquela palavra. Daí eu parei e fiquei, o que significa isso? Porque eu não entendi aquela palavra, nunca tinha escutado aquela palavra, e aí aquilo me fez assim, peraí, como é que se escreve isso? O que significa isso? Vai devagar e vai falando que eu vou escrevendo aqui. É Bom, normal isso. Inclusive, nesse seu raciocínio, Liliana, eu escrevo também livros acadêmicos e é outro linguajar. Quando eu vou ver o livro Mediúnico, foram palavras que eu escrevi consciente, mas é uma forma diferente de escrever. Embora seja intuitiva, mas você vê claramente ali um pouco a personalidade da entidade. Recentemente, nós escrevemos 3 livros com um outro espírito, que era foi um médico aqui em João Pessoa, e era uma linguagem da área de saúde, né? E ele me trouxe terminologias que eu não usava. Inclusive, dentro de terminologias espíritas, que achei um pouco assim, até pesadas. Eu falei, poxa, esse termo não está tão pesado, mas eu escrevi. Depois, ele falava um pouco da questão da reencarnação, quando o espírito está na região do sistema genital feminino, na tuba uterina, né? E ele falava da, de alguns espíritos que se acovardam do processo reencarnatório. Porque muitas vezes alguns abortos é culpa do próprio espírito. Ele mesmo recua ante as provas que poderá ocorrer. E ele usou esse termo dos covardes da reencarnação, que eu achei até um pouco duro, mas depois, conversando com um amigo, ele viu esses mesmos termos em um dos livros da codificação. Se não me engano, não sei se era o livro dos Espíritos ou era o livro dos Médios. E eu falei, olha que legal, quer dizer, intuitivamente, eu escrevi um termo que eu talvez não escrevesse de consciência própria, mas que era um termo que tinha balizamento na doutrina espírita. É isso que é a intuição. Você capta certas as coisas sem ter um conhecimento prévio, mas você tem uma intuição daquilo, como se você conhecesse. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha educação mediúnica aqui em João Pessoa, terminando não, que a gente está sempre em processo de educação, mas quando eu concluía lá o desenvolvimento mediúnico, e eu levei as mensagens para o diretor mediúnico da casa poder definir um pouco a nossa mediunidade, e ele leu as mensagens de vários espíritos e dizia: Você já leu esse livro? Eu falei: Não, nunca li. Você já leu esse outro? Não. Você leu esse? Não. Então, o que você está escrevendo tem nesses livros. E você está escrevendo por intuição, como se você conhecesse desses temas. E eu não conhecia. Então, a psicografia intuitiva não quer dizer que você só escreva sobre o que conhece. O espírito não vai só te inspirar no que você sabe. Muitas vezes ele inspira conteúdos que você não tem conhecimento, mas que você é capaz de captá-los e dar o linguajar àquilo, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz porque também é uma forma de você trazer mensagem dos espíritos
mesmo tendo consciência, mas é um exemplo claro de que a tua consciência não interfere decisivamente. Mas é muito importante que o médium esteja muito bem educado, muito bem consciente do seu trabalho, né? Desprovido de qualquer vaidade pessoal e em sintonia o máximo possível com o seu mentor espiritual, para que ele não altere, para que ele realmente trabalhe com fidedignidade, com fidelidade àquilo que o espírito quer passar, mesmo, como falei, uma hora ou outra usando um termo diferente, mas mantendo a essência do conteúdo. Francisco, concordo absolutamente com o que você disse. Como a gente não pode acreditar nisso, né? Que eles vão nos influenciar em qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, como está lá no livro dos Espíritos, né? Que eles nos influenciam mais do que a gente imagina. Eu lembro uma vez que eu tinha estudado para a prova teórica para carro, né? E aí tinha que decorar todas aquelas placas, saber tudo de cor. E aí chegou na hora da prova, eu fiquei nervosa. Daí eu parava assim, olhava a prova e falava assim: eu sei tudo isso, tá em algum lugar escondido na minha cabeça e eu não tô conseguindo. Daí eu comecei assim, meu Deus, me manda algum espírito benfeitor para me ajudar a eu recordar o que foi que eu estudei e eu me acalmar, porque eu não tô conseguindo. Meu coração e eu nervosa. Aí eu comecei a respirar e falar: pronto, eu preciso lembrar. Meu Deus, me ajuda, me manda alguém para me ajudar. Pronto. Foi assim, ó, rapidinho. Eu consegui lembrar das coisas, fiz a prova numa boa, saí de lá e falei: acho que eu passei. E deu certo. E é assim que eles agem, né? Se, por exemplo, um médium mecânico vai fazer uma prova de concurso público, o espírito não vai chegar e ditar para ele as respostas, não. Ele tem que Lógico. estudar, ele tem que fazer a parte dele. E se ele é um médium intuitivo, que todos nós somos, em geral, todos nós somos médios, né? É preciso que nós tenhamos feito a nossa parte. Então, eu sempre falo para os meus alunos: vocês estudaram? Então, o conhecimento está na cabeça de vocês. Se vocês se estressarem demais, ficarem muito ansiosos, esses mecanismos, eles bloqueiam a memória, eles bloqueiam o fluxo de informações, como um sistema de defesa. Então, se você está num concurso público, fazendo uma prova, você estudou, e naquela hora você não consegue lembrar, você pode sim se concentrar, fazer uma prece, porque esses instrumentos já desbloqueiam a sua mente dessas emoções negativas. E algum espírito amigo pode te lembrar, de fazer você afluir as informações que você sabe. Ninguém nunca está sozinho. E os espíritos não podem, através da mediunidade, influenciar pessoalmente na vida de ninguém, como dar vantagens, um benefício, um privilégio, porque eles não podem interferir dessa forma. Nós temos que ter sempre o mérito daquilo que a gente faz. Então, se você estudou, a informação está aqui, eles podem te ajudar a que essa informação flua, mas eles não vão criar informação na sua cabeça, porque aí seria uma deslealdade, né? E todos somos filhos de Deus e todos Exatamente. estamos sendo assistidos. Então, não é para confiar na mediunidade para poder tirar proveito nem nessas situações. Exatamente. Eu não vou estudar não, que quando chegar lá eu chamo alguém que me ajuda. Isso não vai acontecer, gente. Não vai. A não ser que você estude. Exatamente. Faz a tua parte que eu faço a minha, né? Por isso que o médium tem que estudar, e como disse, mediunidade não é para benefício pessoal. Ela vai te beneficiar, te dar alegria, satisfação, equilíbrio, mas pessoalmente, materialmente, jamais. Não deve, né? Perfeito. Vamos lá, Francisco. Próxima questão. É possível um analfabeto ser médium psicógrafo? Bom, se o analfabeto não consegue escrever, só se fosse uma psicografia mecânica, o que é muito raro hoje em dia, né? Eu confesso que eu não conheço, assim, ao longo da história, médios mecânicos analfabetos. Não é pelo fato de ser analfabeto, pode ser porque geralmente quando as pessoas tinham esse tipo de mediunidade, tinham por alguma razão, né? Então elas estudavam, elas se capacitavam na escrita,
Mas não é uma coisa que seria impossível, né? Porque as pessoas podem fazer qualquer coisa sem muito conhecimento, né? Sem muita escrita. Porque, em tese, a psicografia mecânica não tem como condição intelectualidade do médium. Ela pode escrever, é um movimento mecânico, é como se você estivesse pegando um robô para escrever, tá? Mas, em tese, ser médio não precisa ser intelectual, ser médio não precisa ser doutor, ser universitário, nada disso. Os médios só precisam ser simples de coração. A mediunidade é uma faculdade orgânica, faz parte do corpo, da interação mente-corpo, né? Claro que o médio que vai se dedicar à psicografia, ele tem que saber escrever, porque ele vai ser a parte dele é escrever, né? O conteúdo vem de lá, mas ele tem que escrever. É que nem você perguntar para mim, um médio que é surdo-mudo, ele pode ser psicofônico? A princípio, não. Como é que ele iria usar? Como é que os espíritos vão usar o aparelho vocal dele? Não é a fazer o milagre, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua aptidão. Eu conheço médios, pessoas simples, né, que não têm sabe escrever o nome, escrever algumas coisas e conseguem escrever, como existe na mediunidade, existe na poesia, como Patativa de Assaré, que foi um grande poeta popular do Ceará, que escrevia e declamava poesias de altíssimo conteúdo espiritual e era uma pessoa, talvez, se não analfabeta, um caboclo da terra, né? Chico Xavier era um homem simples, não tinha curso universitário, talvez estudou ali o ensino fundamental, o ensino primário, né? E era um homem que escrevia maravilhosamente bem, que falava muito bem, já tinha conhecimentos prévios, porque Chico era um espírito de alta escola, né? E que encarnou para ter aquele trabalho específico de amor e de mediunidade. Poderiam os espíritos ter enviado um médium intelectual, um grande filósofo para escrever o que Chico escreveu, mas não. Escolheu uma pessoa que nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, viveu como pobre, morreu pobre, numa casa simples, sem grandes formações intelectuais, e até para dar ainda muito mais versatilidade e veracidade à sua obra. Porque como de um homem tão simples saírem livros tão extraordinários nos mais profundos temas de literatura, de engenharia, de espiritualidade, de física quântica, de vida espiritual, de moral, de religiosidade e espiritualidade. Só alguém que, como médio, tinha também um coração de luz, um coração iluminado. Então, ser analfabeto não é limitação para ser médio, porque ser médio é servir, é amar o seu próximo. E como a mediunidade é uma função muito versátil, né? As pessoas podem ir se adaptando às suas faculdades, né? Às suas limitações e às suas aptidões. Mas eu sempre recomendo a todos, né? É importante se instruir, é importante estudar, aprender a escrever, aprender a ler, porque isso ajuda você a ter acesso aos conhecimentos. Lembra aquele filme do Divaldo, mostrava uma médium analfabeta, que esclarecia os espíritos obsessores com um amor que nenhum outro médico, nenhum outro doutrinador, com o seu conhecimento de doutrina espírita, conseguia. Porque, na verdade, se a mediunidade, seja ela qual for, não tiver recheada de amor, de muito sentimento e muita espiritualidade, ela acaba não surtindo os efeitos que deveria, principalmente junto aos espíritos perturbados e obsessores. Então, assim, fazer a psicografia nos tempos de hoje sem saber escrever fica um pouco mais difícil, né? Por conta da dificuldade até dos espíritos passar o conteúdo e a pessoa não souber escrever. Aí ela pode, de repente, ditar para uma outra pessoa, ela pode falar aquilo que ela está recebendo, mas escrever em si, pela via intuitiva ou semimecânica, não teria como. Agora, pela via mecânica, não haveria impossibilidade, desde que o médico tenha essa faculdade, cada dia mais raro nos dias de hoje, né? Muito bom, Francisco. Chegamos ao fim das questões. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Primeiramente, Liliana, te agradecer pela oportunidade, parabenizar o seu canal por este meio tão importante de difusão da doutrina espírita.
agradecer aos espíritos que sempre nos assistem, né? E dizer que nós estamos aí divulgando esse livro, que é o Instituto Antônio de Pádua, que trata de uma colônia espiritual fundada pelo próprio Antônio de Pádua, que foi um grande santo, né, da Idade Média, né, franciscano, e que tem aqui conteúdos maravilhosos que mostram o trabalho dele com uma grande equipe que existe aqui sobre João Pessoa, sobre o céu da Praia do Cabo Branco, é uma colônia linda, bem delineada nesse livro, e a gente tem viajado aí, os centros espíritas, né, levado esse conhecimento e mostrando sempre esperança, né, que a mensagem dos espíritos é de esperança, que a vida continua, que a morte é apenas do corpo físico, que os trabalhos continuam se desenrolando na vida espiritual, em vários níveis, com toda a sua complexidade. O que sabemos ainda da vida espiritual é muito pouco daquilo que temos ainda para aprender. Sabemos o mínimo necessário, né? Aprendemos muito e muito e muito com Kardec, alavancamos isso com o trabalho do Chico Xavier, aprendemos muito mais com outros médicos, como Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, o próprio Divaldo Franco. E nós temos a alegria de ter o irmão Francisco, que foi a sua encarnação mais antiga que eu conheço, é de um padre medieval, na cidade no Reino de Castela, na Espanha, onde ele nos narrou um pouco sobre essa sua experiência na época, e depois do seu desencarne se enturmar aí com as caravanas de Francisco de Assis, e outras encarnações que ele nos relatou. E hoje é um trabalhador da doutrina espírita e do evangelho no Brasil, guiando alguns centros espíritas, e nós temos o prazer, desde 95, a trabalhar com ele, né, na psicografia de livros, já temos vários livros já prontos, e ele sempre um mentor, um amigo, sempre com a sua vestimenta franciscana, onde ele é sempre visto quando a gente está fazendo palestras, alguns médios o veem e relatam, eu fico muito feliz sempre concordando com aquela sua aparência, e a gente se sente feliz, sou Francisco também, é meu xará, né? E tem um mentor com o nome de Francisco que nos ensina tanto, com tanto amor e tanta paciência, eu sempre sou muito grato. E a psicografia é sempre uma mediunidade que nos aproxima muito de Jesus, dos nossos irmãos, dos espíritos. Às vezes trabalhamos com outras também, mas a gente acabou se dedicando mais a ela. Hoje a gente consegue até com o irmão Francisco psicografar direto do teclado, né? Foi até sugestão dele na época, porque a gente escrevia muita mensagem, depois tinha que passar limpo, e para ler aqueles garranchos lá era difícil. Eu falei, o que é que você está esperando? Aqui no mundo espiritual ninguém pega mais caneta, tudo aqui é digital, vocês estão no passado, vocês estão no mundo dos dinossauros, então começamos a digitar e do mesmo jeito, com a mesma performance, que é como eu falei, a via é intuitiva, ela vem pela mente, pela consciência, não é pela mão. Do jeito que a gente escreve com a caneta, pode escrever. Às vezes eu vou num centro, numa instituição, e eu faço ali a psicografia manual. Mas quando eu paro para trabalhar com o meu mentor, para escrever livros, a gente vai direto na tela, a coisa é mais rápida, flui do mesmo jeito, foi uma transição muito boa. No começo eu fiquei com um pouco de dificuldade, mas depois fluiu bem. E eu tenho certeza que Chico Xavier fosse hoje um médio da modernidade, ele estaria também nos teclados, como o Divaldo já faz nos teclados, mas escrever à mão tem sido muito útil, inclusive, com os médios das cartas consoladoras, né? Os médios como Orlando, como Bacelli, que viajam o Brasil, levando mensagens consoladoras nos centros, e aí escrevem lá a mensagem do Espírito, porque o objetivo é dar aquela cartinha para aquele irmão que pediu a mensagem. Então, que a psicografia continue sendo um meio de intercâmbio e vai continuar por um bom tempo. Acredito que da maneira mais intuitiva, porque a mediunidade do futuro é a intuição, quando todos nós já teremos os caminhos traçados em nossa mente, né? Sem precisar as ostensividades do passado, que podem aqui e ali acontecer, de acordo com a programação espiritual, e que as pessoas possam ter tirado o maior proveito possível desse conteúdo de psicografia e estudem, hein? Livro dos Médiuns, e toda uma literatura extraordinária sobre mediunidade para aprofundar mais sobre essa fantástica forma de mediunidade que é a psicografia. Francisco, muito bom. Gente, para quem tiver curiosidade, querendo ler os livros, eu vou deixar na descrição lá do nosso vídeo, vai ter todas as informações do livro que o Francisco apresentou aqui para a gente.
O Instagram também, lá do nosso lado da instituição. Também vou deixar lá. Isso, perfeito. Vou deixar todos os livros lá, gente. Isso aí, muito bom. Vamos ler, vamos estudar. Isso. Francisco, eu queria agradecer novamente a você, ao seu mentor também, agradecer por todo esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo aí juntos, a instituição Nosso Lar também, que é uma instituição maravilhosa, que faz trabalhos magníficos, nos auxilia, nos ajuda muito. Eu já frequento quando posso, estou sempre lá. Então, eu já conheço você, você que não me conhece ainda, mas eu já conheço você, está sempre lá cantando. Isso. Você é múltipla tarefas lá, né? É. Então, agradecer e já deixar aqui o convite para o nossa próxima participação. Se você puder, manda o convite e você está aqui com a gente de novo, tá bem? Obrigado, Liane. Vou ficar aguardando ansioso aí, depois assistir com calma e compartilhar com todos os internautas esse trabalho fantástico de vocês. Parabéns. Deus continue abençoando vocês e até nosso próximo encontro. Obrigado, muita paz. A todos nós, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa. Tchau, tchau.